Louvado é o nome do Senhor Jesus. Paz, meus irmãos. Glória a Deus. Estamos em poucos, mas a guerra não se vence na quantidade, se vence na qualidade dos guerreiros. Amém? E os poucos que estão aqui são guerreiros, né? Para deixar uma tarde de sono, sábado, um monte de coisinha boa para fazer, para estarmos aqui, é porque Deus tem um propósito maior e você é um bem-aventurado. Apocalipse já inicia falando: bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda. Então há uma bem-aventurança, que é um princípio estabelecido aqui para você que está aqui nessa tarde. Então, como o Dimas está falando, já um manto desenrolando aqui na integridade, sexualidade. Tudo isso tem a ver com o quê, querido? Com as nossas vestes. Nós somos a noiva do Cordeiro. Daqui a pouco nós vamos casar com ele. O casamento, a boda se dá na eternidade, né? As bodas do Cordeiro, 7 anos de festa, mas a igreja ela tem que se apresentar ao Senhor Jesus como uma noiva pura, sem mancha. Então tudo que está sendo abordado aqui é com essa finalidade, de nossas vestes estarem alvas, estarem brancas. Jesus falou para nós, né? Lá em Apocalipse, numa das cartas. Então, o pastor Massal passou esse estudo das cartas, né? Na casinha. Eu penso que passou aquele momento que ele diz que você é pobre, cego e nu. Ou seja, não tem vestes adequadas. E a igreja hoje, querido, a igreja hoje, ela não está dando muita vazão a isso, sobre as suas vestes. A igreja hoje está que nem as 10 virgens, embora 5 eram prudentes, mas elas estavam dormindo, as 10. A Bíblia diz que as 10 dormiram. Mas a questão não é você dormir, a questão é você ter o azeite, porque o noivo está chegando. Porque muitos até dizem: o noivo vai tardar, está demorando, acho que não vem. E hoje nós vamos trabalhar uns vídeos aqui, os acontecimentos mundiais, né, concernente com a palavra de Deus. Vocês vão ver que nós estamos muito próximo da vinda de Jesus. Eu não creio muito tempo, irmãos. Eu não creio muito tempo da forma que nós estamos caminhando, né? Há uma igreja brasileira que ela crê que o céu é aqui, desfaçam as malas, né? Há outra igreja que diz que até crê que Jesus vai voltar, mas não é para agora. Vai demorar mais uns 100 anos. Eu creio na restauração de todas as nações. Tem uma igreja que pensa assim: Jesus vai voltar, mas daqui a 100 anos, 50 anos. Mas há uma igreja que crê na iminência do arrebatamento. Eu creio que você faz parte dessa igreja. Então hoje eu quero traçar esses vídeos com vocês, para vocês verem, de fato, que nós estamos às portas. Então tudo que está sendo abordado aqui, querido, é Romanos 12, é uma renovação de mente mesmo. É você ter a mente de Jesus, estar conectado nele. Nós temos a vida secular, como o Adriano já frisou aqui, temos a nossa vida lá fora, mas você tem que estar conectado, querido. Todo mundo tem Wi-Fi aí, todo mundo está no Zap, porque está todo mundo conectado. Legal isso. Até de certa forma é uma forma de edificação, né? Mandando mensagem, legal. Mas o mais importante em tudo isso é você estar conectado com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa conexão nunca cai. Está sempre disponível para você. Então ele vai buscar aquele que estiver conectado. E o diabo nesses últimos dias, ele tem anestesiado a igreja. É uma igreja viva, só que está ali dormindo. O coração está batendo, os órgãos estão todos funcionando, porém uma igreja inativa, inoperante. Então ela está assim, está nesse pé. Então nós vamos abordar hoje, né, alguns temas com vocês. Aqui foi lido também
o Dimas leu em Colossenses aquela parte de Demas, né? Que Demas abandonou o evangelho. Ali em Colossenses diz que ele estava na fé. Já lá em Timóteo ele já tinha abandonado. Mas é interessante que eu vou voltar num gancho ali do Dimas em Colossenses 4, gente. No versículo 15. Olha só que interessante isso. Todos estão aqui, já ganharam a apostila da célula familiar? Pastor Marçal já passou para todo mundo aí? Glória a Deus. Tem tudo a ver com esse versículo. Colossenses capítulo 4, versículo 15. Acharam aí? Diz assim, ó. Cumprimentar igualmente todos os irmãos em Laodiceia. Deixa eu fazer menção aqui na atualidade hoje. Cumprimento todos os irmãos aqui de Colombo, irmãos da comunidade, que se reúnem em suas casas. Ou seja, a igreja de Colombo, que se reúne nas casas. Então, se você está tendo a tua célula familiar, você está reunindo a tua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, está sendo reunida na tua casa. Por isso que o sacerdócio, a primazia é em casa. Então, tudo que está sendo trabalhado aqui, está sendo lá na raiz, lá no profundo, já entrando até na sexualidade. Porque tem que restaurar isso do cabeça. Porque se o cabeça tiver deficiência, vai afetar a sua casa. Isso é fato. Nessa área sexual, né? Então já tem que ser restaurado desde o cabeça. Para quê? Para que o sacerdócio flua dentro dos propósitos do Senhor. E que a presença dele reine total e absoluta na nossa casa. Para que essa igreja de Jesus seja uma igreja ativa. Não só no templo, nas reuniões dominicais, mas em casa, durante a semana, e onde quer que o Senhor nos levar. Amém? Glória a Deus. A igreja que se reúne em sua casa, diz aqui em Colossenses. Tem uma igreja reunida na sua casa, meu irmão? Amém? É essa igreja que Jesus vai vir buscar. É essa igreja que Jesus vai vir buscar. Glória a Deus. Vamos lá. Lucas capítulo 21, versículo 25. Lucas 21, 25, diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Quantos crê que nós estamos na iminência do arrebatamento? Quantos crê? Quantos crê que Jesus vai demorar mais uns 50 anos para voltar? Pode levantar a mão, irmão. Quantos crê que Jesus vai demorar 100 anos para voltar? Quantos crê que Jesus está, não sei se leva 10 anos, 3 anos? Olha, 3 anos, meu Deus, tem gente aí. Irmãos, eu não vejo meu filho adolescente, eu já não consigo ver ele nem no colégio. Eu não consigo conjecturar. Embora eu estou preparando ele para isso. Criando para o Senhor os filhos, né? É do Senhor. Estou ensinando os princípios. Mas eu não vejo isso. Não vejo isso. Mas que seja feita a vontade do Senhor, amém? Vamos lá, versículo 25. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão desesperadas com o medo do terrível estrondo do mar e das ondas. Isso fala de terremoto, de tsunamis. Muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupadas com o que está sobrevindo às populações do mundo, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. 28. Sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, exultai e levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção. Abra comigo também em Mateus, capítulo 24. Mateus 24, versículo 4 diz assim. Então Jesus lhe revelou, cuidado que ninguém vos seduza, ou outras traduções dizem engane, né? Que ninguém vos engane, que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome. Presta atenção nisso, irmãos.
proclamando eu sou Cristo, e desencaminharão a muitas pessoas. Desencaminharão a muitas pessoas, irmãos, é tirar do caminho, tirar de Jesus. Embora tenha esses falsos profetas pregando aí, embora tem muitas igrejas, irmãos, que estão descaminhando os crentes. Eles já não estão mais no caminho, o foco já não é mais Jesus, já não é o retorno dele. Já estão descaminhados. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. E vós ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não é o fim. Versículo 12. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriaria. Esse esfriamento do amor, irmãos, não precisa nem falar sobre isso. As pessoas estão caídas no teu lado, estão morrendo. Isso não é mais novidade para ninguém, é muito normal. A mídia injetou isso na mente das pessoas como normal. Suicídio, homicídio, essas atrocidades que acontecem no nosso mundo, esse caos, a mídia jogou isso como normal. Então isso é para não ter mais amor, não ter mais nada, você não tem mais nem sentimento. Você vê uma pessoa jogada ali, é como se fosse um animal. É isso que está acontecendo. Versículo 21. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, e nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Vocês percebem que o nosso tempo está passando muito rápido? Vocês conseguem fazer essa leitura? Muito rápido o tempo. Meu filho já está com 2 anos. Parece que foi ontem. E o mundo está passando muito rápido. Isso a Bíblia diz que Deus está encurtando esse tempo. Então, se alguém vos anunciar, vede, aqui está o Cristo, eis-o ali, não acrediteis. Pois se levantará falsos cristos, falsos profetas, e se apresentarão grandes milagres e prodígios, para, se possível, até iludir ou enganar os eleitos. Irmãos, você é eleito. Você é escolhido do Senhor. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E nós não seremos enganados. Mas eu quero mostrar para vocês hoje os vídeos, principalmente no atual agora que fala do projeto Bluebeam, o que o sistema, o que a NASA está elaborando para tentar enganar até os crentes. Vocês vão prestar atenção nisso. Vamos lá, versículo 33. Da mesma forma vós, quando virdes todos esses acontecimentos, sabei que ele está muito próximo às portas. Jesus está voltando. Com toda certeza eu vos afirmo que não passará essa geração até que esses eventos se realizem. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Irmãos, isso é tremendo, vai passar tudo. Tem muitas pessoas que já não acreditam mais. Tem muitos crentes que nasceram no Evangelho, ouvindo que Jesus ia voltar. E Jesus não voltou. E aconteceu o que aconteceu como Demas, esfriou na fé, amou o mundo. E muitos crentes acham que Jesus não volta mais. Aí desanimam, amam o mundo e deixam Jesus. Mas Jesus falou que passará tudo. Mas a palavra dele não vai passar. Ele vai voltar. Amém? Você está esperando Jesus? O que você está fazendo para o retorno dele? Aqui não tem nenhuma jovem solteira. Certas crianças. Mas a jovem solteira, ela sonha com casamento. A jovem solteira, ela sonha em ser noiva. E quando ela sonha nesse projeto, ela sonha no melhor vestido, ela idealiza. E nós, como noiva do Cordeiro, nós temos que ficar atentos às nossas vestes, porque o noivo vai vir. O noivo vai vir.
E você está preparado? O papai já pagou o dote. A Bíblia diz que ele nos amou e deu Jesus. Pagou o dote por nós. Por isso que Jesus falou, só o pai sabe. Porque o jovem, quando ele recebia, quando o pai pagava o dote, o judeu, ele cria que ia casar, não sabia quando. Ele simplesmente ia lá, construir a casa dele, e o pai dele que determinava, agora você está pronto, pode casar. Aí Jesus fala, somente o pai sabe. Ou seja, o jovem ia construir a sua casa para se preparar para o casamento. Como é que está a tua casa? A Bíblia diz que nós somos um grande edifício em Deus. Esse tempo que você já tem caminhado em Jesus, você já saiu dos fundamentos? Já levantou as paredes? Já pôs a cobertura? Que casa que você está construindo? Afinal, o noivo mora dentro de você. Ele habita em você. Amém, queridos? Estejamos prontos. O Senhor Jesus está voltando. Há um projeto, Bluebeam. Medo do projeto Bluebeam, né? O que isso vai acontecer? Eu quero lembrá-los que outrora, o conhecimento, ele faz com que você tenha uma ótica diferente das circunstâncias que se molduram ao seu redor. Então, antigamente, o homem ele tinha medo do fogo, o homem achava que a lua e o sol e as estrelas eram deuses, porque ele não tinha o conhecimento. Quando ele tem o conhecimento, ele encontra uma explicação, ele vê que aquilo eram meros fenômenos naturais. Então ele deixa de olhar aquilo como uma divindade, como algo sobrenatural, e ele encara aquilo como algo natural, porque na verdade né? E será que esse projeto Bluebeam? O projeto Bluebeam diz mais ou menos o seguinte, sumariando aqui em poucas palavras, que satélites espalhados na órbita terrestre vão espalhar feixes de laser e vão produzir imagens holográficas nos céus. E aí poderia simular o arrebatamento, poderia simular a volta de Jesus, poderia inclusive favorecer a unificação das religiões para preparar a vinda do tal Maitreya e tantas outras coisas. Inicialmente disse também que esse projeto foi criado para fins militares. Então o objetivo era desenvolver esquadras de aeronaves que iam sobrevoar ao território adversário, e o adversário ia ver um monte de avião, ia ficar assustado e ia se render mais facilmente. Só que tem uma pequena falha nessa tese. Quando você pensa no sistema de radar, o radar ele tem um sonar, ele tem que bater no objeto sólido e volta com a informação. E no holograma não é sólido, então o holograma não emite ondas de radar. Então seria uma coisa estranha aí, quer dizer, diante de tanta tecnologia, você querer enganar as pessoas produzindo imagens holográficas, eu acho um pouco estranho, né? Mas eu vou falar nisso um pouquinho mais adiante. Ligado a isso, muitas pessoas estão preocupadas com HAARP, né? As ondas eletromagnéticas que podem influenciar o seu comportamento, o seu pensamento, o clima, né? Os rastros químicos que a gente fala também, inclusive no seminário de escatologia, que talvez estejam espalhando doenças como a síndrome de Morgellons, e talvez estejam espalhando dióxido de ferro para favorecer a propagação das ondas HAARP. Então tem uma série de especulações, o receio do biochip, e o que falar então do ano 2017. Se você assistiu a nova versão do filme Exterminador do Futuro, o Schwarzenegger, né, acabou aparecendo novamente, eu acabei assistindo para ver, isso remonta à minha infância, acabei vendo ali de novo, e o Exterminador do Futuro ele viaja para o ano 2017, quer dizer, com tantas datas para serem escolhidas, ele escolheu a data 2017. 2017 também vai dar 70 anos depois que Israel torna-se nação, formando aquele contexto de 70 anos que remete a uma geração. Quando Jesus diz, olha, não vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam, então fazendo alusão à figueira ilusão a Israel, assunto também que a gente desdobra melhor no seminário de escatologia. Então 70 anos daria 2017. Não, Daniel, errou a conta, 2018, mas aí você tem que ver um vídeo nosso chamado Um Grito no Meio da Noite. O calendário de Deus tem 360 dias o ano e não 365 dias. Então, por a pauta nesse calendário de Deus, vai dar 2017 e não 2018. 2017 também é o alvo para que os americanos introduzam a tecnologia do biochip na população. Eu tenho um documentário que nós mostramos no seminário de escatologia que também fala a esse respeito. 2017 também vai começar a governar o 45º presidente norte-americano, 549, o que vai concatenar com os planos da Irmandade. Ou seja, vai ter o start quando começar o 45º presidente norte-americano a governar. Eles imaginavam até que poderia ser 2013,
eleições, mas Obama foi reeleito. Então foi reconstruída essa tese, o alvo é o 45º presidente norte-americano. Então estabeleceu-se a data de 2017. Talvez também em 2017 tenhamos o 8º rei, depois do Tratado de Latrão, né, vai contando ali, o 8º rei seria o próximo Papa, né, não o Francisco, mas o que viria depois é isso. O próprio Francisco chegou a argumentar que talvez o reinado dele não dure muito tempo, ele está com um problema de saúde. Será que em 2017 já teremos outro Papa, que seria o 8º rei, cumprindo uma profecia de Apocalipse? 2017 também é uma data do jubileu profético. Muitos rabinos, muitos judeus esperam essa data com ansiedade que alguma coisa vai acontecer. Né? Por que 2017? Porque está contando aqui a data de 1967, que foi depois da Guerra dos 6 Dias, Jerusalém é anexada ao Estado de Israel. Então aquilo para eles foi uma coisa muito especial e logo depois, 50 anos disso, jubileu profético, 2017 de novo. E o que dizer então dessa quatríade de luas de sangue que estamos vivendo? A próxima lua de sangue vai ser em setembro de 2015, ela vai concatenar exatamente, está alinhada com a festa dos tabernáculos em Israel. E será que mais alguma coisa vai acontecer? Muitos judeus têm uma expectativa que algo vai ocorrer. Será que vai mudar alguns sistemas de governo? Talvez até no nosso país? O que será que vai acontecer? 2019 está previsto uma colisão com a Terra. Há uma possibilidade disso, não é uma certeza, não é uma afirmação, mas é uma possibilidade de um cometa, um meteoro que está vindo em direção à Terra, de chocar-se com o nosso planeta em fevereiro de 2019. Ele foi dado o nome dele de NT7 e pelo brilho dele deve ter aproximadamente 2 km de extensão. O impacto dele, quando ele atingir o nosso planeta, vai estar a 100.800 km por hora. 100.800 km por hora. É um impacto violento de um asteroide de 2 km de comprimento que pode destruir um continente inteiro. Se cair no mar, as ondas vão ser enormes também. Então, diante de todo esse cenário, o que é que o cristão faz? Agora, uma iminência nos Estados Unidos, um grande terremoto. E um cientista, ele foi lá e desvendou isso. Um grande cientista. Eu quero que você assista isso, né? O grande terremoto. Vamos ver o que ele fala. Ele foi numa TV americana, né? Isso não é muito divulgado, a imprensa não tem interesse nisso, claro. Mas ele foi corajoso, de certa forma, alertar, né, a população sobre isso. O grande terremoto. Preste atenção.
Apocalipse 16, 15 a 18. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido, desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Mas muitos podem falar, mas pastor, a Bíblia fala das 10 nações que, né, vão estar unificadas, e que hoje nós só temos 8 nações. Mas eu pergunto para você, o acontecimento dessa magnitude, um grande terremoto desse, na costa americana, você acha que não ia mobilizar o mundo todo? As nações não se uniriam? Quando acontece algo aqui em Santa Catarina, a Defesa Civil, né, se une, aí o Brasil se une em pró, né, para auxiliar, para socorrer. Imagina a magnitude desse porte mundial. Já se mobilizariam, né, porque isso afetaria tudo. Então eu penso que para as 10 nações se juntarem, eu penso que um acontecimento desse seria o suficiente, né? Vamos, está na hora de assumir, o homem vai assumir e tal, mas eu entendo que nós já estaremos com o Senhor. Amém? Eu creio nisso. Então, gente, fique ligado, né? Isso é só teoria da conspiração. A Bíblia fala do grande terremoto, um absinto que caiu no mar. Está lá, está escrito. Então, fique atenado a isso. As falhas geológicas na costa norte-americana, todo mundo conhece, todo mundo sabe disso. Aí vem esse físico, é físico, né? Não é cientista, é um físico, e fala dessa probabilidade. Irmãos, não é um Zé Ninguém falando, é um físico. É um cara que conhece, né? Então, de certa forma, é para a igreja se despertar, ficar antenada a isso. Vocês viram ali os caixões da FEMA? Aqueles caixões é para colocar 4, 5 pessoas dentro dele. Vocês viram um montante de caixões que tem? Não só nos Estados Unidos, na Europa já tem lugares que tem esses caixões armazenados. Interessante isso. Mas a mídia, claro, o Jornal Nacional não vai falar isso, né? A mídia não tem interesse em falar isso. Eu penso que é para enterrar, né, Marçal? Eu penso que é para... Porque, imagina, quantas pessoas vão morrerem. Não, eu já penso que aquilo ali é para... Não, aquele ali estava... Eu acho que ele estava testando o tamanho tamanho dele dentro do caixão, mas que ele dá umas 4 pessoas, né? Geralmente o caixão é uma pessoa, que lá dá uns 4 já. Então imagine uma unidade de pessoas que tem que... Então, de certa forma, como eles dizem que um povo mau vai ser retirado da terra, né? Então eles têm que limpar o sistema, né? Enfim, mas são informações, irmãos. Mas para alguma coisa eles estão se precavendo. Esses caixões são reais, existem. Meu cunhado mora lá, eu perguntei para ele sobre isso, ele falou que é real. Tem lugares que viajam, que passa lá e realmente se vê esses caixões na beira da rodovia. Mas a imprensa não vai divulgar isso, né? Claro, né? Para a gente ficar só ligadinho nisso aí. Vamos lá. Agora deixa eu passar para você esse projeto Bluebeam. Então, o Daniel Mastral falou desse projeto, que são imagens holográficas, que eles vão, projetar uma imagem no céu, com vozes e tal, dizendo, olha, Jesus voltou e tal. E Jesus fala que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Mas eu entendo que nós não seremos enganados. Porque a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do pastor. Mas essa projeção, essa loucura, né, que esse pessoal da inteligência formularam, é coisa tremenda. Então ela vai falar um pouquinho desse projeto Bluebeam, é algo novo, que não aos poucos está sendo divulgado agora, né? Mas alguns shows nacionais e internacionais, eles trabalham com essa projeção de aparecer um ser no palco. E a pessoa olhar achando que é uma pessoa, mas não é uma projeção. E olha o que eles estão tramando aí. Pode soltar, irmão. Projeto Bluebeam.
Blue Beam, também conhecido como Feixe Azul, é um projeto ultra sofisticado da NASA que ainda não foi revelado ao público. Compreender o funcionamento deste projeto é como montar um quebra-cabeça de 1000 peças. É necessário entender como cada uma das peças se relaciona e se encaixa para então visualizar o cenário geral. Ou seja, é um projeto multifacetado onde cada um de seus elementos se combina de forma precisa para gerar o resultado esperado. Projeto Blue Beam é uma teoria da conspiração que alega que a NASA está a tentar implementar uma nova era religião com o anticristo na sua cabeça e começar uma nova ordem mundial, através de uma tecnologicamente simulada segunda vinda de Cristo. As acusações estão contidas em uma apresentação de áudio em 1994 pelo jornalista quebecóis virou conspiração teórico Sérgio Monast e posteriormente publicado em seu livro Projeto Blue Beam, NASA. Os defensores da teoria alegam que Monast e outro jornalista, não identificado, que ambos morreram de ataques cardíacos em 1996, foram na verdade assassinados. O governo canadense, alegadamente sequestrou a filha de Monast em um esforço para dissuadi-lo de investigar o projeto Blue Beam. De forma sintética, podemos dizer que o Blue Beam é uma poderosa arma que reúne tecnologias de manipulação mental e holografia atmosférica. Funciona a partir de uma tecnologia conhecida como Silent Sound Spread Spectrum, SSSS. E que também atende pelo nome de S-Quad ou Squad. No setor privado, a tecnologia atende pelo nome de Silent Subliminal Presentation System. É uma tecnologia que utiliza a programação subliminar realizada através de ondas de transmissão UHF. Ultra High Frequency, inaudíveis, inseridas diretamente na mente humana subconsciente. UHF é a frequência, na faixa de 100 MHz, que tem sido usada para a transmissão de televisão e rádio desde que esses meios existem. O sinal SSSS foi acoplado ao novo sinal de TV digital como meio de entrega nas mentes de uma população desavisada. Ele pode ser implantado por muitos dispositivos diferentes, incluindo a ARP e as torres GVEN, que efetivamente cobrem toda a nação, de uma só vez. Na verdade, Judeval diz que há evidências de que o governo dos Estados Unidos tem planos para estender o alcance dessa tecnologia a fim de envolver todos os povos, todos os países. Isso pode ser feito, está sendo realizado, utilizando o projeto ARP. A tecnologia SSSS foi desenvolvida para uso militar pelo Dr. Oliver Lowery, de Norcross, Geórgia, Estados Unidos, e está descrita na patente U5-159-703, Silent Subliminal Presentation System, para uso comercial em 1992. A tecnologia também é conhecida como som do silêncio e funciona pela transmissão de sons indetectáveis pelo ouvido, mas que são implantados no córtex auditivo do cérebro. É o que existe de mais moderno no controle mental universal. Essa nova tecnologia de controle da mente pode na verdade fazer você tomar uma atitude que normalmente não tomaria. Em outras palavras, estudando os padrões característicos das ondas cerebrais que ocorrem quando um ser humano experimenta uma determinada emoção, os cientistas podem identificar o padrão de onda cerebral concomitante e duplicá-lo. Esses blocos de assinatura de emoção modificados podem depois ser transmitidos pelas frequências portadoras UHF. Isto é, sinais de rádio e televisão normais, diretamente para dentro do cérebro, onde podem então silenciosamente acionar a mesma emoção básica em outro ser humano. Em outras palavras, se o bloco de assinatura emocional para, digamos, um sentimento de desânimo e desespero estiver sendo introduzido diretamente no seu cérebro via ondas de rádio, você sentirá essas emoções. Mas o projeto Blue Beam não se trata somente da indução de emoções e sensações através do córtex cerebral. Junto às sensações serão associadas imagens e sons ultra-realistas, utilizando tecnologia avançada em holografia atmosférica. Centenas de satélites adaptados com lasers engendrarão nos céus imagens holográficas perfeitas,
que, em associação às ondas de baixa frequência e à tecnologia SSSS, irão produzir diante do espectador uma experiência hiperrealista envolvendo sensações, imagens e sons. É neste ponto que nos perguntamos: mas para que serve tudo isso? Qual o objetivo de induzir sensações nas pessoas ao mesmo tempo em que se projetam imagens holográficas na atmosfera? As principais alegações giram em torno de duas hipóteses. Iremos apresentar aqui a mais conhecida delas: a instauração de uma nova ordem mundial, ou seja, um único governo mundial. Interessante é o fato de que os cristãos já previram esse evento enganoso há milênios, como podemos ver em Mateus 24. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis. Porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. O evento é conhecido pelos cristãos como o falso arrebatamento. Muitos dos sinais que acompanham a falsa vinda de Cristo incluem guerras, fome, pestes e terremotos. O planeta está hoje servido de cobaia para uma série de projetos experimentais, como, por exemplo, o projeto AARP, que trabalha com a emissão de ondas na estratosfera. Uma possível resposta para o atual e crescente número de terremotos é justamente o uso de uma série de tecnologias que estão alterando as condições naturais do planeta, a fim de manipular seus aspectos. Alguns deles tornando-se até momentaneamente famosos em razão da destruição e do número de mortes, como os da Guatemala, 1 milhão de desabrigados, da China, 750 mil mortos, em 1976, do México em 1985 e do Japão em 1995. Muito cuidado, não se deixe enganar. Ok. Irmãos, onde é que nós ficamos em tudo isso, nessas informações, né? Para quem conhece o livro de Jó, o diabo veio e fez cair fogo do céu. Eu entendo que o diabo não precisa dessas parafernália toda para agir. Mas isso é tudo aliado dele. Então eles estão criando aí esse projeto com imagens holográficas, até para gerar um falso arrebatamento. Então, para aqueles crentes que não estão firmados no Senhor, aqueles crentes que, né, meia boca, vai lá: não, Jesus já voltou, ó. Ah, você viu lá, viu então. Porque isso eles vão projetar. Eles estão querendo projetar isso. O incrível é que os dois jornalistas que descobriram isso aí, esse furo da NASA, os dois foram assassinados no espaço de uma semana. Tem outro vídeo que fala mais claro isso aqui. Eles foram assassinados. Aí o governo canadense foi lá e sequestrou a filha de um, justamente para evitar especulações. Mas, gente, Jesus está às portas. Jesus está às portas. É coisa tremenda como está o mundo aí fora. A gente não tem noção, né? Não tem noção. Mas é para a gente ficar só antenado. Aí vocês viram ali aquelas informações, aquelas ondas influenciando mentes, né? Pensamentos, as pessoas tendo ações. Né? Isso é possível, sim. E nós, cristãos? Irmãos, nós temos a armadura do Senhor. Paulo escreve em Efésios que nós temos um capacete da salvação. Esse capacete protege a sua mente. A Bíblia diz que nós temos que fazer uso das armaduras do Senhor. E todo dia nós oramos, né, em família, vestindo essa armadura cedo, antes de sair de casa. Capacete da salvação, couraça da justiça, o cinturão da verdade. Irmãos, nós como cristãos, nós estamos protegidos pelo Senhor, mas nós temos que fazer a nossa parte, amém? A Bíblia diz que nós somos de Deus e o inimigo não nos toca, mas nós temos o nosso dever de casa. Então a armadura do Senhor está aí para você usar, amém? Tem a continuação de um vídeo aqui,
o Daniel vai falar um pouquinho sobre as luas de sangue. É interessante que ele vai falar sobre as luas de sangue. Até porque agora, dia 27 de setembro, nós vamos mudar os nossos valores, mudar a nossa conduta e voltar aos preceitos bíblicos. Eu vou passar para vocês hoje princípios. Esses princípios, eles vão poder auxiliar na sua formação do seu caráter cristão. Vão emoldurar o caráter cristão. Seria como aprender um abecedário. Como é que você aprende a ler, né? A escrever? Você vai para a escola, aprende as vogais, aprende as consoantes. Depois você decora a posição das letras dentro do alfabeto, né? Depois você vai aprender as primeiras palavras. Essas palavras vão construir as primeiras frases. E depois dessas frases você vai ter a capacidade de desenvolver textos, né? Textos. Então, vamos desenvolver textos bons, né? Então, para você que desenvolva um bom texto na sua vida, que você escreva uma história perfeita, uma história de amor de Deus na sua vida, você tem que conhecer a palavra. Tem que conhecer a palavra. E esse conhecimento, ele precisa ser abrangente, precisa ser amplo. É como aprender artes marciais. No Kung Fu, você aprende movimentos, né? Como esses movimentos, para você decorar um movimento, que é característica do estilo, você decora uma sequência de movimentos. O Karatê, né, o japonês chama de kata, no Kung Fu chama de chiatsu, é uma sequência de movimentos. Você decora os golpes, decora o movimento que é característico daquele estilo. Aí depois, com a sua habilidade, com a prática, com a repetição, né, você começa a juntar aqueles movimentos e vai utilizar eles numa luta, vai utilizar ele num combate, ou numa outra coreografia que você vai poder formar. Então é importante nós conhecermos as partes, né, para nós formarmos o todo. É isso que eu estou passando para vocês. Nós estamos passando as partes. Uma outra coisa que é importante pontuar, antes de a gente entrar propriamente no assunto, hoje em dia a gente vê muitas pessoas que dizem que sabem tudo. Olha, a Bíblia diz que nós não sabemos, nós sabemos em parte conhecemos, em parte profetizamos. Se alguém disser que sabe tudo, essa pessoa não sabe, né? Não sabe nada, porque quem sabe tudo nunca está pronto para aprender mais nada. Existe uma competição velada em nosso meio. Quem tem mais unção? Quem é que consegue tirar mais dinheiro do povo? Sabe que eu já escutei isso nos bastidores da igreja? Pastores confabulando entre si, competindo. Quem tira mais grana do povo? Olha, se eu pedir oferta, vem mais dinheiro. Olha, porque o meu jeito, o meu método é assim. Pessoas que começam a confabular, vão fazer um culto hoje para pegar fogo. Ou seja, pôr fogo no circo remete a autoridade ao pseudo-pastor, ao líder. Porque o povo está tão aculturado que se não tiver o sobrenatural, se não tiver uma manifestação estapafúrdia do poder de Deus, Deus não agiu. Ah, não tem fogo, não tem terremoto, não tem um anjo, ninguém caiu, ninguém rodou, ninguém falou em línguas. Deus não estava lá. Aquele culto foi simples, não aconteceu nada, né? Então, e a verdade bíblica é antagônica a isso, né? Muitas vezes Deus fala com você como falou com Elias, uma voz mansa e suave. Às vezes está tão preocupado com a euforia que a gente acaba não ouvindo essa voz mansa e suave de Deus, que está falando com você todos os dias, a todo momento, está falando com você agora, nesse momento, através dessa mensagem. Então, eu já vi pessoas que, para se mostrar mais ungidas do que as outras, se apresentam ali e já começa a gritar, a bater pé e tentar criar um alvoroço. E é claro que existe, eu tenho que pontuar também, que existe a verdadeira manifestação do Espírito Santo. E existe a legitimidade do poder de Deus, que muitas vezes se opera na sua multiforme graça e pode, evidentemente, operar de múltiplas maneiras em nosso meio. O que eu quero deixar claro é a banalização disso. Hoje nós vemos uma grande banalização em nosso meio, fazendo a obra de Deus mais ou menos, né? Sem coração, fazendo com uma intenção somente de causar status para aquele que está pregando. Esses dias, isso é fogo estranho, né? A gente só vê mais fogo estranho no nosso meio ainda, só joga mais lenha nessa fogueira de fogo estranho. Esses dias eu recebi um e-mail e a pessoa mandou um link para mim de uma determinada pessoa, né? E eu fui assistir a entrevista, e nessa entrevista, esse homem disse o seguinte: o que ele foi? O currículo dele era esse. E se você apresentar um currículo desse na igreja, você vira apóstolo na hora, instantaneamente. Apóstolo, patriarca, querubim, porque hoje o povo está muito focado no isso, aquilo. Em vez de buscar aquele que realmente conhece Bíblia e vive os preceitos de Deus, a gente dá muito ibope, né, para o isso, aquilo, aquele outro. Sabe, a melhor coisa é você ser de Deus. Você nasceu num berço evangélico, tem um testemunho legal para dar. O melhor testemunho é o testemunho de Cristo, né? É o melhor testemunho. Essa pessoa diz o seguinte:
Eu tive até que anotar, porque é tanta coisa, porque senão eu ia esquecer. Ele disse que ele foi sacerdote, né, da Irmandade Satânica, né, da mesma seita pela qual eu participei. Né, foi sumo sacerdote druida, né, foi também líder dos Wicca no mundo mundial. Ele foi maçom 33º grau, foi bruxo-chefe dos Illuminati, foi feiticeiro maior da OTO, a ordem fundada por Crowley. Foi iniciado ao vampirismo e licantropia avançada. A licantropia é uma doença, né? O licantropo é uma pessoa que tem uma doença e essa doença pode fazer com que ele tenha atitudes semelhantes ao de um animal. Mas pelos esotéricos, ocultistas, também interpretam a licantropia como a mutação, a metamorfose de homem para lobo. Né? Agora, quando ele fala licantropia avançada, eu imagino que ele atingiu um patamar mais elevado aqui, né? Porque a licantropia, digamos assim, iniciante, ele vai aprender a fazer alguma coisa, correr atrás do ossinho, sei lá, alguma coisa assim, vai evoluindo até virar um lobão mesmo, né? Enfim, então ele foi iniciado em vampirismo e licantropia avançada. Ele foi pai de santo, foi vidente, foi cigano, foi sem terra, né? E foi também um demônio. Ou seja, o cara foi tudo, né? Como é que pode alguém ser tudo, né? Isso é impossível. Seria o equivalente a alguém falar para você, olha, eu tenho 10 faculdades, todas elas com pós-graduação, com mestrado, com doutorado. É impossível, você teria que ter 10 vidas para isso. Então fica evidente a mentira. A mentira é tão deslavada que é evidente, é óbvia, né? Então quem é de Deus percebe, pô, isso aqui é groselha, é mentira, né? Mas quem não é de Deus, quem não tem o Espírito Santo, quem não busca a palavra de Deus, e hoje muitas pessoas não buscam. Quando eu pergunto nos seminários quem leu Bíblia, uma minoria levanta a mão. Então como é que a gente pode reivindicar a verdade? Você não conhece a verdade. É como o cara que trabalha com nota, né, moeda, dinheiro, né? Pega um comerciante, um bancário, um comerciante qualquer, ele pegou uma nota falsa, ele sabe que é falsa, pegou na mão, ele sabe. Ele não precisa conhecer a mentira, ele conhece a verdadeira. Quando você conhece a verdade, você não é enganado pela mentira. Mas quando você não conhece a palavra, que é a verdade, você facilmente é enganado. Aí um cara desse vem com currículo, ele vira um profeta, ele vira um gírio e tudo mais, né? O cara foi tudo. E o povo acaba acreditando, né? Então é lamentável isso. Hoje nós estamos nessa indústria aí de falsos profetas. Quero também ler um texto de Judas. Lembrando, esse Judas aqui, está na Bíblia, era o Judas que foi irmão de Jesus, né? Provavelmente irmão de Jesus. Não é o Judas que foi o apóstolo de Jesus, que traiu a Jesus. O Judas é outro, tá? Então, eu estou pontuando porque tem gente que não sabe. Olha só, eu vou ler alguns textos daqui da epístola de Judas. Né? No versículo 10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, quer dizer, falam aquilo que não sabem. E muitas vezes estão falando que não sabem para gente que pouco sabe. E naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Esses são manchas em vossas festas de amor, ou seja, eles mancham a igreja, mancham o véu da noiva, banqueteiam-se convosco e apacentam a si mesmos sem temor, ou seja, busca a glória para si. O que importa, vem a mim é o meu reino, né? O que importa é a minha vontade. Estou um pouco me lascando para o povo. É o falso profeta, é o estereótipo do falso profeta. Apresentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem água, ou seja, pastores sem unção, líderes sem autoridade, né? Levados pelos ventos, de uma para outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desraigadas. Ondas impetuosas do mar que escumam em suas mesas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E mais adiante, versículo 16, estes são murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências. Concupiscências é desejo, né? Você fala, eu estou hoje com uma concupiscência de comer um churrasco. Então concupiscência é desejo, andando segundo os seus próprios desejos, cuja boca diz coisas muito arrogantes. Arrogante porque soberbo, altivo, né? Admirando as pessoas por causa de interesse, ou seja, bajulam pessoas por interesse. Você não conhece gente assim? Que bajula o rico, que bajula a pessoa que tem status, que bajula o político, põe até o político no altar, olha, traz uma palavrinha, o ímpio. Você consegue imaginar Moisés trazendo Faraó no altar para trazer uma palavrinha para o povo? Impensável, né? E a gente faz isso, né? Muitas vezes estão fazendo isso.
né? Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Escarnecedores, pessoas que falam mal, que andam dos outros, né? Que escarnecem as pessoas, escarnecem os valores de Deus, e andariam segundo os seus próprios desejos. Esses são os que causam divisões sensuais e que não têm o Espírito, mas estão entre nós. Estão entre nós camuflados, dizendo que são líderes, dizendo que são os pastores, os profetas, os ungidos, né? Dizendo isso. Então, uma outra coisa importante, quando a gente fala, pontuei aqui de Judas, né? Que esse aqui não é o que traiu a Jesus. Aquele que traiu a Jesus vai estar narrado em Mateus capítulo 27, versículo 3 e 4. Aqui o texto diz que Judas se arrependeu. Então o apóstolo de Cristo traiu Jesus, errou, mas mostra nas Escrituras que ele se arrependeu. Algumas vertentes vão entrar nessa polêmica, não, ele sentiu remorso, não foi arrependimento, mas o arrependimento ele é precedido de ações, né? De ações que buscam reparar o dano. Você errou? Legal, vai lá, pede perdão, pedir perdão e procura reparar o dano. Né? O que eu já fui traído, roubado, enganado, eu perdi a conta. Agora, quem me pediu perdão? Quase ninguém, porque tem orgulho, né? O orgulho precede a queda. O orgulho precede a queda. Aquela história, né, do beijinho no ombro que a gente gravou no outro vídeo lá, pessoas invejosas, né? Mas Judas, ele se arrependeu. A Bíblia diz que ele se arrependeu, ele tentou reparar o dano, ele devolve as 30 moedas. Quando ele percebe que aquilo não vai trazer solução, não vai reverter o processo que ele tinha causado, não vai deflagrar o fator inverso ao que ele tinha deflagrado, ele vai e tira a sua própria vida. Isso para mim é um sinal de arrependimento, de desespero, de mostrar, puxa, o que eu fiz? É essa sensação que eu tenho. Respeite se você pensa diferente, não quero nem entrar nessa polêmica. Eu quero pensar a questão, se Judas não tivesse se arrependido, e ele tivesse aberto uma seita, certamente ele teria mais seguidores do que Jesus. Porque hoje as pessoas têm uma inclinação a acreditar na mentira. Imagina só que babado, hein? Olha, eu fui apóstolo de Cristo, e eu andei com ele, eu sei como é que é a vida dele. Sabia que ele e Maria Madalena, tinha um negócio lá. Começava a espalhar boato, e as pessoas iam acreditar. Incrivelmente acreditariam. Como Jesus mesmo fala para os judeus, olha, vocês não entendem o que eu estou falando, porque vocês não são de Deus. Então quem não tem Deus na sua vida, está sempre pronto para apontar o dedo, julgar, achar pelo em ovo. Então não seja assim, espalhe as boas sementes por onde quer que você vá. Que hoje esses falsos profetas são à nossa volta, né? Saqueando o rebanho, roubando o rebanho. Eles usam 3 armas principais. A culpa, joga a culpa em você. Ah, você não é próspero. Ah, por que você não é próspero? Você tem legalidade, você tem brecha, a culpa é sua. E aí deixa você se sentir um miserável. Aí você tem a culpa, o que você faz? Você tenta saldar essa culpa. Você tenta pagar, né? Compensar aquela culpa de alguma maneira. Então vou te pedir dinheiro. Aí você vai lá e dá o dinheiro. Aí a culpa não deu certo? Ah, então agora você mexe com a ganância das pessoas. Você quer ser rico, quer ter dinheiro? É sempre a ganância, né? Reparou isso? Sempre essa ambição. Né? E, você quer ter dinheiro, quer ser próspero? Tal, dá o dinheiro aqui, dá tanto, entra nessa campanha, oferta isso, faz aquilo. Aí você pega e vai. Alguns vão dar, outros não dão. Ah, não deu? Agora põe o medo. Coloca o medo. Olha, se você não der, o diabo vem e toma. Vai entrar na maldição, o demônio vai te acabar e tudo mais. Ah, não deu certo isso? Não se preocupa. Pastores falaram isso para mim, gente. Eu não estou brincando. Eu não estou brincando de ser crente. Eu estou falando para você a verdade a um alto preço. Vocês não têm ideia do preço que eu pago na minha vida, na minha família, por anunciar o caminho da verdade. É muito difícil. A gente passa a ser crucificado todos os dias. Eu sinto os cravos atravessando a minha carne praticamente todos os dias da minha vida. E faço isso por amor a Ele e por amor a você. E vou continuar fazendo. Para a honra e glória de Deus e para a vergonha do inferno. E não deu certo? Ah, não deu certo a culpa, não deu certo a ganância, não deu certo o medo? Não se preocupa, Daniel. Pastores falaram isso para mim. Essa galera aqui vai se cansar, porque eles vão perceber, puxa, é mais do mesmo. Todo ano é o ano da vitória, agora esse político vai ser eleito, o Brasil vai ser restaurado, e agora nós vamos ter a vitória, e agora vai melhorar, e agora tem a unção da prosperidade, a unção disso. Só que vai passando o tempo e não acontece nada. E Jesus ia voltar em 2007, agora mudou, agora em 2017. E lembrando, eu nunca marquei data para a volta de Jesus, hein? Tem gente que fala, Daniel falou, nunca falei nada. Nunca está escrito que eu falei nada a respeito da volta de Jesus. O que eu coloquei
Foram simplesmente, são sinais que a Bíblia diz que existe, né? que estão acontecendo à nossa volta. Eu mostro os sinais. Olha, Jesus está voltando. É essa a minha ênfase. Mas eu nunca marquei data. Se alguém falou o que eu falei, essa pessoa não é de Deus. Não entendeu o que eu quis dizer. Não entendeu a voz de Deus para a sua vida. Então, repetindo algo para realçar bastante isso. Eu nunca disse, nunca marquei data para a volta de Jesus. O que a gente pontua são os sinais que estão ocorrendo à nossa volta. Olha, está acontecendo isso, aquilo, aquele outro. São sinais que a Bíblia diz que ia acontecer. E você sabe o que está acontecendo, ou não está acontecendo, né? Você for um bom observador, sabe muita coisa. Tem aí o biochip, tem a doença de Dimorgionos, tem os rastros químicos, tem os caixões da FEMA, né? Tem controle de mente, tem técnicas hoje para controlar a sua mente, para implantar pensamentos em você, assunto que a gente vai começar a descortinar também. Amém? Então ele deu uma explanada aqui nas luas de sangue, e falei 27 mais 28, então vai acontecer a festa do tabernáculo de Israel. Vai coincidir com a lua de sangue. Sempre há um acontecimento na nação de Israel quando essas luas ocorreram. Então é para a gente ficar ligado, né, irmãos? Coincidência? Eu não vejo coincidência. Eu vejo o trabalhar de Deus, a profecia se cumprindo, né? Mas, pastor, e a moeda única, né? E o governo mundial? Tem um vídeo que ele já vai soltar, é bem curtinho também, que fala do mercado econômico. Inclusive tivemos agora esse ano já a queda da Bolsa da China. Então tudo está combinando para isso, irmãos, de forma muito rápida. De forma rápida. Essa disparada do dólar aí, esse absurdo, né? Então algo está para acontecer, presta atenção. Mercado econômico mundial. Bem-vindo ao programa Jesus está voltando. Hoje nós temos uma notícia muito importante. Se você acha que nós ainda temos muito tempo neste planeta, eu acho bom você começar a repensar essa sua teoria. Escute esta notícia aqui. Depois eu faço os comentários devidos. Bolsas da China têm forte queda e arrastam os mercados. As bolsas de valores chinesas têm protagonizado uma queda livre nas últimas sessões, com empresas correndo para escapar do desastre, tendo suas ações suspensas e os principais índices acionários despencando. A Bolsa de Xangai fechou em baixa de 5,90 nesta quarta-feira, 8 de julho de 2015, gerando um clima de pânico nos mercados. Apesar das novas medidas das autoridades e da suspensão da cotação de quase 1.300 títulos do mercado chinês. Mesmo assim, a bolsa caiu. Também foram suspensas as negociações das ações de 1.300 empresas em Xangai. Ou seja, o preço delas não pode cair mais, porque seus papéis não podem ser comprados ou vendidos. A Bolsa de Hong Kong também, a queda foi de 5,84. Então, veja como estão as economias mundiais. Se não bastasse a Grécia aí, que quebrou, estão tentando renegociar, mas não tem, com certeza não tem solução. E os mercados agora começam a despencar. Tem sido espalhado, principalmente pela internet, em jornais internacionais, que em setembro as bolsas mundiais irão afundar. E pesquisando na internet, eu estava sempre ouvindo falar o termo Shemitah, e resolvi pesquisar e descobri uma informação muito preciosa que eu vou passar para vocês. Se der certo, eu coloco os vídeos, se não, eu coloco os links para vocês assistirem.
é uma explanação do pastor Lamartine Pozzella, ou Pozzella, não sei se é italiano ou espanhol, falando sobre o Shemitah, que é o ano sabático, e ele mostra matematicamente que nos anos de Shemitah, que é o ano sabático, houve quebra em bolsas no mundo inteiro. 2001, 2008, a cada 7 anos, 2001, 2008 e agora 2015. Por isso, se você tem ações na bolsa, tire urgente, porque com certeza está aí a prova agora, a bolsa da China levando em pânico os mercados, está afundando, a Grécia já afundou e o mundo a economia mundial está entrando para dentro de um funil. Em um dos vídeos do pastor Lamartine você vai ficar impressionado com as informações. Não vou adiantar, se eu não conseguir colocar, vou colocar o vídeo no ar, vou lançar o link para vocês assistirem. Mas não deixe de assistir esses vídeos, é o mistério do Shemitah, são 2 partes. E tem um outro vídeo também falando sobre as luas de sangue, o quão importantes são esses sinais. Você vai ficar impressionado com as informações que ali estão cedidas, estão postas, realmente comprovando que o nosso tempo está acabando. Nós não temos muito mais tempo. O arrebatamento se aproxima, não sabemos quando, mas os sinais estão muito evidentes. Guerras e rumores de guerras, pestes e agora um acirramento da crise econômica mundial. Esse é apenas o começo. Mas você que é servo de Deus, que tem estado em obediência à palavra do Senhor, não tem que temer nada, porque aqueles que estão nos caminhos do Senhor serão guardados de todo este mal que vai acontecer. Então esta foi mais uma notícia do programa Jesus Está Voltando, que nesta semana, hoje, 8 de julho de 2015, as bolsas da China despencaram e está levando os mercados à loucura. Isso vai se espalhar. Fique ligado, no programa Jesus Está Voltando, porque o nosso tempo está findando. Que Deus te abençoe poderosamente. Ok? Então, irmão, são notícias que está aí, né? Pastor, e o terceiro templo, né? E a reconstrução do terceiro templo, que é bíblico. Geólogos, escavadores, historiadores já encontraram ouro na região de Israel. Só que na época que eles encontraram, o ouro não valia tanto, não valia muito. Aí não deram muita importância. E eles voltaram a encontrar esse ouro agora. Quantidade enorme suficiente de ouro, os judeus encontraram agora, os geólogos lá, o pessoal das escavações, que dá para construir vários templos. E eles apresentaram a maquete do terceiro templo, da reconstrução. Então hoje, com a tecnologia, com a engenharia, constrói rapidinho, irmãos. Não se iluda que vai demorar anos e anos, não. Está aí, está às portas. Então, para a gente fechar, a reconstrução do templo, né, saiu agora uma notícia importante também, porque a Bíblia fala que o anticristo vai reinar dentro desse contexto. Ele vai exigir adoração dentro desse novo templo. A gente vai assistir então esse vídeo agora, para finalizarmos, ok? Bem-vindo ao programa Jesus Está Voltando. Hoje nós temos uma notícia muito interessante. É que neste final de semana, 26 de julho de 2015, domingo, o Instituto do Templo apresentou ao mundo um vídeo do terceiro templo em uma visão
3D, tridimensional. E eles lançaram isso para relembrar o 9 de Av, que é um dia em que os judeus choram, lamentam e oram por causa da destruição dos 2 templos que eles já tiveram. O primeiro templo foi destruído por Nabucodonosor e o segundo templo pelo general Tito, o Império Romano. Mas uma empresa que eles contrataram, ela tem feito mais do que apenas lamentar, do que apenas chorar pela destruição do templo. O Instituto do Templo lançou uma versão de arquitetura tridimensional do moderno terceiro templo, utilizando materiais de última geração, materiais modernos e técnicas novas de construção. O vídeo tem apenas 3 minutos. Passa as imagens aos telespectadores através do santuário principal, mostrando décadas de pesquisas e dezenas de soluções inovadoras de acordo com a lei judaica, a Halakha, para as várias questões que eram confusas e que foram resolvidas para deixar o templo de uma forma totalmente funcional. Enquanto permanece fiel às exigências da lei judaica, a Halakha e dimensões requeridas, o projeto também adiciona alguns toques modernos. À medida que o turismo visual percorre através do santuário, pode-se ver o menorá, o altar do incenso e a mesa dos pães da proposição. Tudo foi preparado pelo Instituto do Templo e também mostra os 70 outros vasos sagrados. A apresentação foi especialmente lançada para coincidir com o 9 de Av, dia de luto nacional judaico que lamenta a destruição do primeiro e segundo templos. O vídeo vem 1 ano após o Instituto do Templo conclamar aos seus apoiadores para tomar parte em uma campanha de levantamento de fundos, o qual eles levantaram $100 mil para os planos arquitetônicos. Esse vídeo nós colocamos falando exatamente que eles tinham levantado pela internet todo esse dinheiro. O vídeo foi lançado pela primeira vez para os patrocinadores de uma campanha em curso para que seja criada a primeira kosher, ou seja, novilha vermelha em Israel em mais de 2000 anos. O rabino Ray Richman, diretor internacional do Instituto do Templo, observou que um dos principais objetivos da sua organização é educar os judeus sobre a centralidade do templo para o judaísmo, depois de quase 2000 anos sem ele. E ele fala: 1/3 de todos os mandamentos da Torá dizem respeito à construção e o serviço no templo sagrado. Hoje nós não apenas lamentamos a destruição dos 2 templos, mas também a nossa incapacidade de cumprir 1/3 da Torá. E ele continua: ao longo das últimas 3 décadas, o Instituto do Templo tem feito tudo ao nosso alcance para pesquisar e se preparar para o terceiro templo. Como os judeus do mundo se sentam no chão lamentando os 2 primeiros templos, demos um grande salto para a reconstrução, liberando uma versão 3D arquitetônica do terceiro templo. Então veja como as coisas estão correndo. Eles estão levantando fundos para a criação da novilha vermelha em Israel, e foi lançada agora, neste final de semana, 26 de julho de 2015, uma planta tridimensional do terceiro templo. Então, para os que acham que não vai haver construção, que não tem na Bíblia, se você procurar alguma passagem que fala em terceiro templo, não vai encontrar. Mas em Daniel, quando é quebrado o pacto, que o anticristo quebra e faz cessar o sacrifício e a oblação, esse sacrifício e a oblação é feita no templo. E se ele vai cessar é porque vai haver um templo. E também a outra passagem que diz que o anticristo senta-se-á no trono, no templo, querendo adoração. Então vai haver um terceiro templo, e ele já está aí com toda a maquete pronta para ser reconstruído. Quem vai mandar construir o templo? A ordem será do anticristo. E só um detalhe: se fala muito no terceiro templo,
Mas fique você sabendo que no milênio vai ter um quarto templo. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe. Então, tem o terceiro templo, que será construído durante a tribulação, e um quarto templo, que será durante o milênio. Então, essa foi mais uma notícia do mundo judeu. Neste final de semana, foi apresentada ao mundo uma maquete virtual, digamos assim, do terceiro templo. Você vai ver agora o vídeo que eles lançaram, para você ter uma dimensão de quão grandioso vai ser este templo. Veja aí o vídeo e fique ligado no programa Jesus Está Voltando. O projeto está aí, né? Está tudo pronto. Ali ele fala que eles estão levantando fundos para a reconstrução do templo. Mas agora, esse vídeo é de julho, mas agora, recentemente, foi dada a notícia que os judeus acharam uma mina de ouro lá em Israel. Muito ouro, o suficiente para construir o templo. Então, irmãos, vamos nos preparar. Jesus está voltando, está culminando as datas, as profecias, né? Não sei se você sabe, mas o Brasil comprou um poderosíssimo armamento bélico para o exército, mas isso só vai ser entregue em 2019, deve ter um projeto nisso, né? Só 2019 vai chegar esse armamento aí, a Dilma fechou aí, mas isso também não veio na mídia agora. Israel também está em treinamento, termina agora em setembro, e Estados Unidos também, eles estão com treinamento da corte marcial lá, que termina agora em setembro. Então 3 meses, desde julho, agosto e setembro, um treinamento que eles estão fazendo lá.
em muitos estados, a população está até meio preocupada, assustada com aquele pessoal na rua e tal, mas segundo eles é treinamento, mas isso tem tudo um trabalhar já do anticristo, irmãos, porque depois que a igreja subir, isso aqui vai ficar um caos, mas Jesus está nos preparando, amém? Você está se preparando para a volta de Jesus? Então eu entendo que quando o pastor tem essa direção de Deus, sabe, de trazer ensinamentos, que você fortaleça a sua casa, fortaleça o seu lar, irmãos, é direção de Deus para a tua vida. É que nem Noé entrou na arca com seus filhos, Noé é uma referência, e o pastor Massal está injetando isso na vida de vocês, então absorvam isso, prepare a sua casa, que o rei está voltando, amém, queridos? Vamos ficar de pé? Não, eu tenho muitas. Aí tem uns pontos aí, Massal, que ele discorda um pouco da nossa tese. Porque o Papa Francisco já falou que o reinado dele já é curto, já. Não sei se tu viu essa notícia, mas... É que o Papa Francisco disse que não vai até o final. Ele disse que, segundo as teorias aí, que agora até 2017 ele abandona a batina. É que nem o caso do ano de 360 dias, né? Isso eu também não sabia, mas dentro do calendário judeu é 360 e não 360. Então tem muitas informações do Daniel ali que eu acho convincente. Então, irmãos, eu incentivo vocês a pesquisarem, né? Por isso que Jesus ele fala que bem-aventurado aquele que lê, aquele que busca, né, as profecias, ou seja, aquele que está atenado com a palavra de Deus. Porque o inimigo não vai enganar. Então, nós como cristãos, irmãos, nós temos que ir para a palavra de Deus. Todas as nossas respostas estão na Bíblia Sagrada. Amém? Então, quanto mais você tiver em Deus, tiver na Bíblia, você não será enganado. Isso é só Pode ter falha nessas informações? Pode, irmãos. Que nem eu falei, o diabo não precisa de nenhum projeto Bublin para vir e fazer o estrago que ele já fez, que ele faz. Que é a tarefa dele de matar, roubar e destruir. Eu entendo isso. Mas o sistema mundial do anticristo está aí, está às portas. As bolsas estão despencando. Então, algo está para acontecer.